Esses dias eu fiz uma pergunta muito importante no Threads. Na verdade, eu fiz uma pautação onde eu dizia: o que você faria se você ganhasse 5 mil reais? E nessa pautação era uma pergunta que eu fiz como se fosse uma pesquisa para ver o que a pessoa iria fazer com esse dinheiro em si. Uma coisa que eu achei muito engraçado e também triste foi que, em média, 90% das pessoas, e não é nem brincadeira, falaram que precisavam de dinheiro para pagar suas contas, que estavam com dívidas, que estavam com contas atrasadas e, em grande maioria dessas pessoas, vieram me pedir dinheiro emprestado. E sobre essa situação em si, eu tenho duas observações muito importantes que uma seria o quesito que eu não disse em momento algum que eu ia dar dinheiro para alguém. Eu perguntei, isso até uma outra coisa que seria o ponto 2, mas eu vou continuar primeiro. Eu perguntei o que você faria se ganhasse 5 mil reais. E o segundo ponto muito importante e triste também dessa situação, que é a falta de interpretação de texto. Porque a pessoa achou com essa mensagem que eu iria dar um Pix para a pessoa em si, ou as pessoas no geral. Só que em momento algum, pela contextualização, foi uma pergunta que eu fiz, uma pergunta que exigia uma certa resposta, e a maioria das pessoas vieram pedir Pix, me mandaram chave Pix, e esclareceram situações até muito íntimas sobre questões de pagar conta, que estava devendo isso, devendo agiota, que são assuntos até delicados que eu não quero entrar em detalhes, questões de saúde, por aí vai. Só que como eu saltei e pautei na situação, em momento algum eu disse que eu ia dar dinheiro para alguém. E em outro momento, que eu falei, gente, interpretação de texto, e até uma coisa muito triste a gente perceber e reparar essa situação, porque notamos um pouco o contexto e o conceito da situação atual do Brasil, onde as pessoas, uma, estão endividadas, dois, e tem um nível intelectual muito baixo e um nível racional também muito baixo, pois não raciocinaram que seria apenas uma pergunta simples, com retórica, e outra, vieram chorar as pitangas pedindo dinheiro emprestado. Então é uma situação realmente muito triste, muito conturbada sobre essa pergunta que eu fiz. Então, gente, é uma situação muito delicada que eu vi, foi um teste que eu quis fazer e eu não sei dizer o que eu senti. Eu queria ver como eu iria achar essa situação e também queria analisar as respostas. Porém, é uma situação muito triste se for parar para ver, porque, como eu falei, mais de 90% das pessoas vêm me pedir dinheiro, então é uma situação muito triste. E o que você achou dessa situação? Comenta aqui embaixo, porque eu sei que é um assunto um pouco controverso e delicado, mas é uma coisa a ser questionada.